Queridos irmãos, eu gostaria de mais uma vez cumprimentar todos com a paz de nosso Senhor Jesus. Muito obrigado, agradecendo a Deus por essa oportunidade de estarmos aqui para falarmos que Ele é bom e que Ele merece toda a honra e glória para todo sempre. Queridos irmãos, eu gostaria de compartilhar um texto da palavra de Deus que se encontra lá em 1 Samuel, capítulo de número 16. 1 Samuel, capítulo de número 16, a partir do verso de número 1. Repetindo, 1 Samuel, capítulo de número 16, a partir do verso de número 1. Diz assim a palavra do Senhor: Então disse o Senhor a Samuel: Até quando terás dó de Saul, havendo eu rejeitado, para que não reine sobre Israel? Enche o teu vaso de azeite e vem. Enviar-te-ei a Jessé o belemita, porque dentre os seus filhos me tenho provido de um rei. Porém disse Samuel: Como irei eu? Pois ouvindo Saul me matará. Então disse o Senhor: Toma uma bezerra das vacas em tuas mãos e dize: Vim para sacrificar ao Senhor. Queridos irmãos, agora o verso de número 6. E sucedeu que entrando eles, viu a Eliabe e disse: Certamente está perante o Senhor o seu ungido. Porém o Senhor disse a Samuel: Não atentes para a sua aparência, nem para a altura da sua estatura, porque o tenho rejeitado. Porque o Senhor não vê como o homem vê, pois o homem vê o que está diante dos olhos, porém o Senhor olha para o coração. Então chamou Jessé a Abinadab e o fez passar diante de Samuel, o qual disse: Nem a este tem escolhido o Senhor. Então Jessé fez passar a Samar, porém disse: Tampouco a este tem escolhido o Senhor. Assim fez passar Jessé os seus 7 filhos diante de Samuel, porém Samuel disse a Jessé: O Senhor não tem escolhido estes. Disse mais Samuel a Jessé: Acabaram-se os teus jovens? E disse: Ainda falta um menor, e eis que apacenta as ovelhas. Disse, pois, Samuel a Jessé: Envia e manda-o chamar, porquanto não nos assentaremos em roda da mesa até que ele venha aqui. Então mandou em busca dele e o trouxe. E era ruivo e formoso de semblante e de boa presença. E disse o Senhor: Levanta-te e unge-o, porque este mesmo é. Então Samuel tomou o vaso do azeite e ungiu no meio dos seus irmãos. E desde aquele dia em diante, o Espírito do Senhor se apoderou de Davi. Então Samuel se levantou e se tornou a Ramá. Queridos irmãos, se fosse para dar um título a esse texto, eu daria: Esquecido pelos homens, porém lembrado por Deus. Vou repetir: se fosse para dar um título a esse texto, eu daria: Esquecido pelos homens, porém lembrado por Deus. Nós vamos observar no decorrer da história que, Samuel, sendo ele o último dos juízes de Israel, já era velho. O mesmo agora vai constituir os seus filhos sobre juízes em Israel. Porém, agora, colocando os seus filhos como juízes de Israel, a Bíblia vai dizer que eles não conseguiram andar nos caminhos que Samuel estava andando. Porém, antes se inclinaram para a avareza e tornaram presentes e perverteram o juízo. Perceba agora que, diante dessa situação, os anciãos de Israel disseram a Samuel: Eis que já estás velho e teus filhos não andam pelos caminhos. Constitui-nos, pois, agora um rei sobre nós, para que ele nos julgue como tem em todas as nações. Queridos irmãos, perceba que agora os anciãos de Israel vão diante de Samuel pedir um rei. Porém, eu lembro que Deus era o próprio rei do povo. E agora perceba que claramente o povo de Israel vai rejeitar Deus como rei. Porque vão fazer uma comparação entre os outros povos. Porque os outros povos tinham um rei físico, tinham um rei presente.
E agora o povo vai diante de Samuel pedir um rei. E o próprio Deus, em suas palavras, vai dizer para Samuel: olha, atende o pedido do povo, porque eles não rejeitaram a ti não, Samuel, eles rejeitaram a mim. Então agora faça conforme eles pediram. Eu não vou aqui dar ênfase à vida de Saul, mas nós bem sabemos que agora Saul é constituído rei sobre Israel. E Saul, a Bíblia diz que ele era formoso, que ele tinha boa aparência, que ele tinha até porte para se tornar rei. Porém, nós bem sabemos que no decorrer da história, Saul agora vai ganhar guerras, vai ganhar batalhas, vai ganhar pelejas. E a Bíblia diz que no período nesse processo, Saul agora vai desobedecer à voz de Deus, porque Deus havia dado um comando para ele e ele agora desobedece, ao ponto do próprio Deus se colocar diante dele e o rejeitar. No mesmo instante, a Bíblia diz que Deus fala para Saul que ele havia escolhido um que era segundo o seu coração. Não era mais segundo o coração do povo, não era mais decisão do povo, era o próprio Deus que estava escolhendo Davi. E agora me chama a atenção uma coisa muito importante. Nós vamos agora dar ênfase ao texto que lemos, porque Deus agora vai enviar Samuel até a casa de Jessé. Perceba que não é porque Samuel quis ir à casa de Jessé, foi Deus que mandou ele lá. E eu percebo que profeta que é profeta não faz o que quer, não quer ir onde quiser, faz o que Deus manda e acabou. Isso é o ápice, o importante. Você não precisa fazer aquilo que você quer, você não pode, até porque Deus, ele tem comandos na terra. E o que ele mandou você fazer, você não pode revogar. Você não pode simplesmente dizer que não quer fazer, porque aparentemente a Bíblia vai dizer lá no capítulo 16 do verso 1, que o próprio Deus vai fazer uma pergunta para Samuel, dizendo: olha, até quando você vai ter dó de Saul, se eu já o tenho rejeitado, para que não reine sobre Israel? O que me chama a atenção é que dá a entender que Samuel gostava de Saul, dá a entender que ele tinha um apreço por Saul. Só que por mais que ele gostasse de Saul, ele tinha que obedecer à voz daquele que mandou ele ir à casa de Jessé. Eu não posso fazer aquilo que quero, por mais que eu goste das pessoas. Enquanto Deus mandar eu fazer algo, eu preciso fazer exatamente como ele mandou. Por mais que ele gostasse de Saul, ele tinha que obedecer à voz de Deus. E agora perceba que ele indo à casa de Jessé, a Bíblia vai dizer que ele agora vai entrar na casa de Jessé. Jessé agora vai participar e mostrar para eles quem eram os filhos que estavam ali. Passaram primeiro, a Bíblia vai dizer que Eliabe agora é se colocado diante de Samuel, e Samuel olha para ele e diz: aí certamente está o futuro rei de Israel. Só que Deus agora vai o repreender. Você sabe por que Samuel achava que ele seria o futuro rei de Israel? Porque Saul lá atrás, a Bíblia vai dizer que ele era formoso, que ele era de boa aparência. Eliabe também era formoso, era de boa aparência. Perceba que Samuel faz uma comparação entre Saul e Eliabe. Samuel agora vai... Só que me chama a atenção uma coisa muito importante, meus irmãos. É que por mais que Samuel fosse profeta, ele era um ser humano. E como ser humano, ele também estava sujeito a errar. Samuel, por mais que fosse profeta, ele era ser humano, e todo ser humano está sujeito a errar. E agora ele está diante de Eliabe, achando que Eliabe ia ser o futuro rei de Israel. Só que eu percebo que Deus agora vai advertir ele, vai dizer: olha, meu filho, não te atentes para a sua aparência, porque eu o tenho rejeitado. Deus não vê como o homem vê. O homem vê aquilo que está diante dos seus olhos, porém Deus vai muito mais além. Ele olha para aquilo que está dentro do coração. Deus não é aquele que escolhe homem porque é de boa aparência, é de boa fama, é porque é bom, é porque sabe fazer alguma coisa. Não, Deus pega aquilo que ninguém acredita e coloca no meio dos príncipes. Deus pega aquele que ninguém dá valor e coloca no meio dos príncipes. Sabe por quê? Porque a glória não é minha, a glória não é sua, a glória não é de quem levanta, a glória é dele, é dele, é dele, é dele, é dele. Aleluia. Deus pega as coisas que não são para confundir as que são. Você sabe por quê? Para que nenhum homem se vanglorie em si mesmo, para que nenhum homem ache que foi ele que se colocou lá.
E a Bíblia vai dizer que Deus o repreende. Deus agora vai advertir ele: olha, eu enxergo aquilo que está dentro do seu coração. E perceba que o mesmo Deus que rejeitou Saul, o mesmo Deus que rejeitou Eliabe, é o mesmo Deus que aprovou Davi segundo o seu coração. Glória a Deus. Oh, glória. E agora, meus irmãos, nós vamos observar que agora Samuel vai fazer uma pergunta para Jessé e vai perguntar dizendo: acabou os teus jovens? Acabou todos os que passaram? Aí Jessé vai olhar para Samuel e vai dizer: não, mas tem um que está lá atrás das malhadas. Oh, glória. Decasséria. Tem um que está lá atrás das malhadas, que ninguém observa ele, que ninguém dá valor a ele, que diante do povo ele não tem aparência, que diante daqueles que olham para ele nem notam a sua existência. Ele está lá atrás das malhadas. Malhada é lugar de onde ninguém pode te ver, malhada é lugar de onde ninguém pode te enxergar. Mas deixa eu te dizer uma coisa: por mais que Davi fosse esquecido pelos homens, ele jamais seria esquecido por Deus, porque enquanto ele estava atrás das malhadas, ele estava no processo para exercer aquilo que Deus queria que ele fizesse. Eu percebo claramente que Jessé faz passar todos os seus filhos menos a Davi, e é muito claro observar que Davi era esquecido pelo seu próprio pai, Davi era esquecido pelos seus próprios irmãos, e Davi era esquecido pelo povo. Mas deixa eu te dizer que todo aquele que tem chamada, vai existir um tempo de esquecimento. Todo aquele que tem chamada, muitas vezes é esquecido pelos outros, muitas vezes é rejeitado, muitas vezes ninguém dá valor, mas é necessário passar por isso, porque enquanto rejeitam você, você está se preparando para o que Deus tem para te entregar. Enquanto não dão nada a você, você vai se capacitando a ponto de Deus dizer assim: meu filho, vai chegar um momento que teu pai vai mandar te chamar, e não vai chamar como qualquer um, porque foi ele que escolheu você. A Bíblia vai dizer que ainda antes que formasse no ventre da tua mãe, eu te conheci e te santifiquei, e as nações te dei por profeta. Aleluia. Aleluia. E agora Jessé teve que chamar Davi. Aqueles que esqueceram de Davi e nem notaram a sua existência, serão os mesmos que vão te mandar chamar. Aleluia. Aqueles que disseram que você não é nada, aqueles que não deram R$1 por você, são exatamente esses que Deus vai mandar você chamar. Sabe por quê? Porque Deus vai te honrar em meio aos que te esquecem. Deus vai te honrar em meio aos que não te dão nada, aos que não dão valor a você. Sabe por quê? Porque Deus mostra na vida de um crente que Ele é Deus. Eu não sigo a um Deus que simplesmente esquece. Deus não se esquece de você. Talvez você esteja ouvindo essa palavra e Deus manda eu te dizer: ei, estou contigo na batalha, estou contigo na peleja. Não vai morrer, não vai perecer. Podem até ter esquecido de você, mas sou o Deus que estou nessa peleja. Oh, aleluia. Talvez você se sinta esquecido, talvez você se sinta humilhado, e talvez você espera de quem você mais espera a sua atenção e não tem. É dele que eu faço mitriquergia. Mas Deus manda eu te dizer: meu filho, estou no controle de tudo. Isso é só uma fase, isso é só um período de ensinamento que eu estou te dando, porque enquanto ninguém vai te notar, enquanto você está longe dos holofotes da fama, estou eu te mostrando o meu propósito. Sabe por quê? Porque olharam para Davi e disseram: ele não é nada, ele não é ninguém. Mas Davi já tinha matado um urso, Davi já tinha matado um leão. Sabe o que se chama isso? Enquanto me rejeitam, eu me preparo. Glória. Enquanto me rejeitam, eu me preparo. Para quê?
para o que Deus tem para a minha vida. Ei, não enxerga o esquecimento como uma barreira que te impede de progredir. Comece a enxergar o esquecimento como uma grande oportunidade de crescimento. Glória a Jesus. O nosso problema é que a gente consegue enxergar as dificuldades, o esquecimento, a rejeição, como barreiras que nos impedem de progredir. Mas Deus me trouxe aqui para te dizer: não enxerga isso como uma barreira, enxerga isso como uma oportunidade de crescimento. E Deus hoje está te dando crescimento em meio à aflição, em meio às lutas, em meio às pessoas que te rejeitam. Deus, Ele está te dando crescimento. Você sabe por quê? E aqui eu encerro. Enquanto não notam você, faz o que está escrito lá em Mateus 6,6. Quando orares, entra no teu quarto, fecha a tua porta, ora ao teu pai que está em secreto, e o teu pai que vê em secreto te recompensará. Ei, enquanto te rejeitam, tu se prepara, tu ora, tu fecha a porta do teu quarto, porque ninguém vai ver o teu sacrifício, só irão observar o resultado. Mas as pessoas só observam o resultado e não faz ideia do processo que a pessoa teve que passar para chegar lá. Mas deixa eu te dizer uma coisa: Davi foi honrado no meio daqueles que nem sequer notavam a sua existência. E aqui eu encerro. Sabe por quê? Porque lá em 1 Coríntios, capítulo 1, versos do 26 ao 29 diz: ora, vede, irmãos, a vossa vocação, que não são muitos os sábios segundo a carne, nem muitos os poderosos, nem muitos os nobres que são chamados. Pelo contrário, Deus escolheu as coisas loucas do mundo para confundir os sábios, e Deus escolheu as coisas fracas do mundo para confundir os fortes, e Deus escolheu as coisas inóbeis do mundo e as desprezadas e as que não são, para reduzir a nada as que são, para que nenhum mortal se glorie na presença de Deus. Aleluia. Receba essa palavra. Talvez você não está tendo o crédito que deveria ter, mas Deus é aquele que diz: eu estou olhando para você enquanto muitos não olham. Eu pego você que é desprezado pelos homens e coloco no meio dos príncipes, porque você até pode ter sido esquecido pelos homens, mas você jamais será esquecido por Deus, porque aquele que é esquecido pelos homens será sempre lembrado por Deus. Que Deus abençoe a todos, em nome de Jesus. Eu agradeço a oportunidade. Glória a Deus, aleluia.